Buenos días a todos y todas. Esta charla va a ser grabada y es una nueva charla que organiza la Subcomisión de Cultura del Club Portugués de la Ciudad de Buenos Aires. Son charlas que tienen el objetivo de aproximar a lusos descendientes, a personas que le interesan las temáticas, a conocer más sobre la literatura, la historia, cuestiones sociales relacionadas con Portugal. Hoy tenemos el honor de tener a Laura Arellas y yo les voy a decir brevemente su currículum, una mini bio. Obtuvo la licenciatura en Filología Clásica en la Universidad de Lisboa y tiene una extensa trayectoria como docente en Portugal, continente y también en las Islas de los Azores. Desde 1984 fue lectora del Instituto Camões y profesora visitante invitada en diversas universidades en diferentes países, Hungría, Dinamarca, Estados Unidos y también en Timor-Leste y Puerto Rico. Posee la maestría en Pedagogía Internacional y Estudios de Desarrollo por la Universidad de Copenhague y es doctora en portugués por la Universidad de Nueva Orleans. Tiene una amplia y destacada producción académica, incluye revistas, artículos para revistas, ponencias en diferentes congresos internacionales. Es autora de varios libros, algunos referidos, por ejemplo, a Fernando Pessoa, a Cesario Verde, y tiene un manual de portugués para los húngaros. Es miembro fundadora de la Sociedad Internacional para el Estudio de Estudio de Humor Luso-Hispánico, en Filadelfia, desde 1996, que se reúne cada 2 años, ¿no? Y un dato importante, sigue como investigadora de la Universidad de Lisboa desde 2010. Y para cerrar, en su mini bio nos hizo una reflexión más personal y dice que, además de todos estos conocimientos, lo que le interesa y lo que más le tiene validez para ella es la experiencia con los otros pueblos, los otros continentes, las otras culinarias, las otras lenguas y conociendo otras personas, porque tiene una vida ambulante, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora la dejamos a Laura que empiece su charla. Gracias. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Subcomisión de Cultura del Club Portugués y al Club Portugués por la invitación y elegí esta charla que es un asunto que, como van a ver, es muy personal, me toca mucho, es muy querido. Y en segundo lugar, agradezco a los que vinieran aquí para estar conmigo y con nosotros e agradeço a todos os que estão do lado do oceano, del charco, e que vão também escutar-me. Obrigada a todos. Então vou começar. 3 olhares e um outro sobre a Serra da Arrábida, a Serra Mãe. Aqui nasci. Sou filha do pós-guerra e é com um prazer imenso que vos trago uma palavra sobre estes lugares onde passei uma infância descuidada, nadei, joguei, cresci e que ocuparam um lugar de interesse e saudade desde os meus tempos de faculdade e depois pelo mundo aonde os tenho levado. Mas sempre ancorada nos meus amigos de Setúbal, a cidade do Rio Azul, o Sado, professores, investigadores ou académicos, ou só apenas poetas, que não é pouco quando a matéria é tamanha. Por isso quero dedicar este meu trabalho ao Dr. António Mateus Vilhena, foto 1, meu amigo e colega desde a infância e coautor deste belo livro com pintura de Rogério Chora. O livro chama-se A Serra da Arrábida na Poesia Portuguesa. Aqui estão 400 anos de poesia, mas não acabou, porque continua-se a escrever sobre a Arrábida. Vejam como é gordo. E aí está a fotografia do meu amigo António Vilhena, que é coautor com Daniel Pires do livro. Pronto. Deixem um bocado de tempo aí a fotografia, por favor. E com a pintura de Rogério Chora, este pintor que depois, mais para o fim, vou falar muito mais. Pelo que disse,
É natural e não vos espanteis que por vezes esta palestra ou charla tenha um tom muito, muito pessoal, intimista, que ultrapassa os preceitos académicos. E peço a vossa atenção também para as fotos, porque de vez em quando iremos voltar atrás a algumas delas. Quero avisar também, não vou identificar cabalmente os sonetos e elegias de Frei Agostinho. Desculpa. Quando a gente não vê bem, já está. Para não quebrar o ritmo da leitura, assim como não interromperei os poemas de Sebastião da Gama, pela mesma razão, nem as citações, todas elas de Maria de Lourdes Belchior, Lindley Sintra e David Mourão Ferreira. No final, podem perguntar tudo o que desejarem. Bem? Vou começar então. Foto 2, por favor. A Rábida e Pedra da Anixa. A Rábida não é só um topónimo, é um verde, uma luz, um rio e um casario, um cheiro e um sabor. Aqui a 2 passos cresci, rodeada desta serra, onde o agreste e o suave se misturam numa sensação completa de beleza que é indizível, há que vivê-la. Talvez estes antigos laços afetivos me tornem particularmente sensível ao traço dos pintores, como Rogério Chora. Vejam bem, a capa do livro. Esta aqui está o livro. Aqui a capa do livro é pintada a partir de uma fotografia, ou pessoalmente, por Rogério Chora. Me tornem particularmente sensível ao traço de pintores como Rogério Chora, à palavra dos poetas que a viveram, sentiram e falam dela desde há séculos. E estes não só falam dela, mas se evocam uns aos outros, buscando a mesma inspiração, o mesmo ascetismo de vida, ou evocando a sinceridade de um olhar. São 3 os poetas, Agostinho, Sebastião e Helena. Lembrado, o primeiro na capela do conventinho. Foto 3, faz favor. Aí. E os outros mais perto de nós, na memória ou no convívio diário. Como eu disse, isto é uma charla muito pessoal, por isso não pus os apelidos deles. É o Agostinho, Sebastião e Helena. Depois já vão ver o que é que eles são muito mais do que isso. Em 1605, depois de muito suplicar e diligenciar, obteve Frei Agostinho da Cruz licença para se retirar para a Serra da Arrábida, onde pretendia viver ermiticamente, como um ermita, o tempo que lhe restasse de vida, depois de haver passado 40 anos no convento da Serra de Sintra, onde ingressou jovem, ao cortar radicalmente com a vida cortesã que levava com graça e desenvoltura, mas de que se arrependia. Pela proximidade ao céu, geográfica e simbolicamente, a serra é o lugar eleito para servir a quem mais desejava, a Virgem, da Arrábida, da Memória ou da Lapa. Há muitas virgens. Todas elas evocadas por ele na serra, entregando-se todo à oração e penitência. É o ponto para chegar mais alto. É a beleza que o levará à contemplação da beleza divina. E cito: dos solitários bosques a verdura, nas duras penedias sustentada, nesta serra do mar logo cercada, me move a contemplar mais formosura. Ou do soneto, passo para uma elegia da Arrábida. Aqui, com mais suave compostura,
menos contradição, mais clara vista, verei o Criador na criatura. Fim de citação. Esta relação entre o natural e o sobrenatural opera-se entre a serra alta e solitária e o céu num percurso de santidade. Observa a nossa saudosa professora Maria de Lourdes Belchior que os apontamentos pitorescos nos sonetos e nas elegias, que foi o que acabei de citar, referentes à paisagem e à natureza, que ainda hoje nos são familiares, contribuem no verso agostiniano para enraizar no concreto a sua poesia tão mística. São os golfinhos que saltam para o céu, convidados pela sua formosura. É o claro nascer do sol, é a variedade colorida das nuvens, as duras penedias que os seus pés bem conheceram, as alvas flores, os passarinhos que cantando levantam voo, mais cobiçosos do céu que da serra. Com o passar dos anos, antigas dúvidas e sofrimentos vão agora esmorecendo, cito, de onde mais livre se caminha. Não esqueçam esta epígrafe, que eu depois vou citar. E cito o soneto Nossa Senhora da Arrábida. O monge sente-se mais firme. Desculpem, ainda não. O monge sente-se mais firme, forte e confiante, pasmado de quão mal se gasta a vida. E deixa transparecer essa calma, essa certeza numa linguagem metafórica em que a vida é o largo oceano, onde remou até à velhice, momento em que lançou âncora ao mar, manso como veremos num dia de verão, e ancorou a sua confiança em Deus, tanto mais firmemente quanto mais bravo esse mar se apresente. Assim o diz, em metro e rima, Augusto Gongórico, no soneto 37. Vou ler o soneto 37 completo. Ancorou-me a velhice no remanso deste mar oceano largo e brando, onde não tenho já que andar remando, nem querer noutra parte melhor lanço. Neste repouso meu em que me lanço, e me levanto sempre desejando, as forças se me vão acrescentando para alcançar um bem que não alcanço. E tendo já no mar ferro alançado, a confiança minha não se altera, por mais que o bravo mar vejo alterado. Antes, mais firme e forte, persevera, que só em Deus tem ancorado, do bem se logra já que ter espera. Pausa para respirar, porque isto toca muito. Não esqueçam, aqueles a quem que se inscreveram, que eu dei uma lista de conceitos, de ideias, de palavras, porque agora vai tudo aqui aparecer. E para se informarem antes. É assim que o nosso outro poeta, Sebastião da Gama, o recorda em Palavras a Frei Agostinho, título de um poema, no seu volume Campo Aberto, um volume de poesias de Sebastião da Gama. E cito excertos. Soubesse eu, Agostinho, onde paira a tua alma, é a tua alma plena que eu procuro, a tua alma liberta, a tua alma viva de outra vida em que se fala e em que tudo é simples e claríssimo, e não há incertezas, nem paixões, nem dramas. Tu, ciente de todas as verdades, tu, aureolado de todas as certezas, cheio de graça e serenidade, vem até mim. O Sebastião, nascido em 1924, em Azeitão, no município de Setúbal, falecido aos 27 anos, 1952, de uma longa tuberculose, lembrado em nossa casa, desde a minha infância, colega de escola da minha mãe,
colega em Filologia Românica, em que se graduou na Universidade de Lisboa, dos meus mestres universitários e colega de todos, companheiro de andanças pela Serra da Arrábida. Fala-se ainda dele com êxtase, como fez comovidamente o nosso catedrático da Faculdade de Letras, David Mourão Ferreira, por sua vez, um dos maiores nomes da poesia em língua portuguesa. Agora têm que ir ler o David Mourão Ferreira, prometam-me. E um dos amigos em Sebastião, numa evocação ao poeta em 1993, pelos 40 anos da sua morte. E diz David Mourão Ferreira, cito, simples, exuberante, efusivo, quase rústico na aparência e todavia de uma extrema finura na captação do visível e do invisível, no subtil entendimento dos mais ínfimos mistérios do sobrenatural, vibrando a cada passo com as dores e as alegrias dos outros, num espírito de contínua comunhão e de incessante dádiva de si mesmo. Parecia uma pessoa normal, mas não era. O que será uma pessoa normal? É que esconde também outras coisas. Vou pedir a foto 4, se faz favor. A estalagem de Santa Maria, na Fortaleza Seiscentista da Arrábida, que ainda lá está, e ainda é estalagem, onde vivia a maior parte do ano com a família, talvez por motivos da sua doença, familiarizou-o desde cedo com os caminhos secretos da Serra Mãe, e onde, afastando-se de um grupo de amigos, ou apenas de um só, se esgueirava para junto de um rochedo, para a sombra de um medronheiro, ou para um dos cômoros, as elevações, sobranceiro ao conventinho, e de lá regressava meia hora depois, com o lápis entre os dedos e um papelinho a agitar-se na outra mão. Assim. Ainda todo vibrante, daquela como descarga elétrica que a visitação do poema lhe provocara. Isto é uma citação também. Antes dos 20 anos, já percorria as veredas da Serra, na companhia do amigo, e depois nosso querido mestre, na Faculdade de Letras, professor Luís Filipe Lindley Sintra, autor do prefácio à primeira obra de Sebastião da Gama, publicada aos 21 anos, Serra Mãe. É daqui que vem o nome. E cito, Luís Filipe Lindley Sintra, a beleza do lugar, o seu isolamento e a meditação a que ela convidava tiveram na sua formação uma influência decisiva. Reticências. Esse ambiente e a sua sensibilidade, educada na leitura da poesia, fizeram com que se exprimisse nesse género. Reticências de novo. Sebastião amava apaixonadamente a Serra da Arrábida. Descobrira-lhe todos os segredos. Sabia qual era a melhor hora para estar na Mata do Solitário, para ver o mar em Alportuche, para subir ao Monte Abrão ou se isolar na Pedra da Anixa. Foto 2, se faz favor. Esse pedregulho isolado que vemos no meio do mar. Tudo isto são lugares que estão localizados na Serra da Arrábida. Conhecia os tons do mar às diferentes horas do dia, os sons da mata, conforme a direção do vento. E cito, é a fase do isolamento, cito Luís Filipe Sintra, na Serra indispensável para renascer como poeta, como diz ele próprio, Sebastião. E tu, perdoa-se, morro, que é para nascer, minha mãe. Ou, a cada verso nasço. É cada verso o meu primeiro grito à vida. Ou ainda, nesse seu livro, o mais antigo,
dos 21 anos, Serra Mãe. Vou ler um excerto. Na noite calma, a poesia da serra adormecida vem recolher-se em mim. E o combate magnífico da cor que eu vi de dia, e o casamento do cheiro a maresia com o perfume agreste do alecrim, e os gritos mudos das rochas sequiosas que o sol castiga, passam a dar-se em mim. E todo eu me levanto e todo eu ardo. Chego a julgar a Arrábida por mãe, quando não serei mais que o seu bastardo. Acabou. Na Serra da Arrábida, como o nosso frade, também Sebastião mais perto do céu. E diz Sebastião, foi então que eu vi os poucos metros que vão da minha serra às estrelas, em Serra Mãe, no poema Vida. Enquanto a natureza era para Agostinho da Cruz remordimento do homem religioso, remorso de uma vida mal gasta. Para o Sebastião, observa a professora Maria de Lourdes Belchior, no prefácio de Campo Aberto, outra obra dele, beleza de Deus encarnada nas coisas. Há um poema de Sebastião da Gama que eu acho que é talvez o que mais o aproxima de Frei Agostinho da Cruz. É o poema que tem por título Versos para eu dizer de joelhos, em que ele escolheu para epígrafe esse verso que eu já anotei há pouco tempo, de Frei Agostinho da Cruz. Daqui, donde mais livre se caminha. E leio o poema completo de Serra Mãe, de Sebastião da Gama. Vejam bem o contraste da alegria com o remordimento que sentia Frei Agostinho. Ó meu país do sol, pressentimento de claridade celeste, ó fonte de pureza, ó minha serra toda pintada de esperança e debruada de azul, reveladora maga dos meus 5 sentidos, criadora de aqueles que eu não tinha e tenho agora. Ó minha outra mãe, que num leito de flores e sorrisos me deste à luz de seda das estrelas. Tuas carícias, mãe, são os sonos que durmo deslumbrados e mansos como dormidos por meninos pequenos. Ó serra, aonde a cor é a luz extasiada, aonde a primavera, quando chega, já se encontra a si própria a esperar-se. Ó minha amante, sempre virgem e sempre desejosa de meu corpo, ó palavra de Deus a exprimir-se pela boca ingênua das estevas, essa florinha branca. Minha pomba da paz, ó toda perfumada do corpo de Agostinho, ó sorriso do mar, búzio longo, foto 5, faz favor. Búzio longo, se puserem aqui ouvem o som do mar. Que prolongas a grande voz salgada, ó bordão dos que vinham já cansados, Nossa Senhora, desses a quem o mundo deixou vincos na alma. Donzelinha saudosa, que não sabe se tem saudades do céu, se as tem de si. Ó serra, aonde as noites são camisas puríssimas de noiva e os crepúsculos são primeiros beijos. Pátria do mês de maio, madrugada do dia que há de vir pela mão da morte. Eu não quero cantar-te, minha amante, não, minha mãe, minha irmã, minha senhora. Eu só quero entender-te toda a vida como te entendo, serra, nesta hora. Venho referindo que a serra é ascese, poesia, mas é também por ela que derrama o seu amor à vida. E cito versos de Sebastião. Fosse mais bela e mais sincera, como eu lhe quero mesmo assim. Ou por tudo o que a compõe na série de poemas do amor, no volume Serra Mãe. Mas passo os dias inteiros a ver um rio passar, com as aves e ondas do mar, tenho amores verdadeiros.
Aqui é onde o Sado e o rio Sado e o Atlântico se reúnem. Por isso é difícil distinguir nas imagens poéticas o rio do oceano. Até as cores se misturam do verde ao azul. Reparam que eu não faço comentários estilísticos sobre os poemas nem de Frei Agostinho da Cruz, nem de Sebastião da Gama. Vamos deixar essa tarefa para a Isabel. Coitadinha. A alegria e enamoramento, para mim estou sempre disposta a isso, com que sempre exaltou a vida, transparece desde os primeiros tempos, reagindo contra a tendência tão portuguesa para o derrotismo e para a tristeza, em cantos cheios de juventude e de coragem. A Itinerário Paralelo, outro volume de poemas de Sebastião da Gama, evoca o heterónimo de Fernando Pessoa, no seu poema À Memória de Alberto Caeiro. Diz Sebastião: havia de olhar para tudo com uma alegria tão grande, com uma virgindade tão grande, que até Deus sorriria, contente de ter feito o mundo. E dizia o guardador de rebanhos, Alberto Caeiro: nascer a cada dia como uma criança para a eterna novidade do mundo. É impossível não associar Sebastião da Gama ao heterónimo de Fernando Pessoa. Essa alegria, essa urgência com que vivia os seus longos silêncios de fuga na Arrábida, anunciava um desprendimento prematuro deste mundo, acabamento em plenitude, porque, cito outro comentador, as boas sementes tinham frutificado. A imagem da criança que nunca deixou de o ser, ajoelhada frente à Virgem. Foto 6, por favor. A Lapa de Santa Margarida? Não é essa. Não, essa é a 5. Essa. Não tinha posto aquela anterior. Não pôs o búzio. Está bem. Desculpem. Não faz mal. Não passa nada. Então, vejam bem, a Lapa de Santa Margarida. A Lapa, na fotografia de cima, é feita de dentro para fora. Na fotografia de baixo é ao contrário, feito de fora para dentro, onde podem ver uma gruta, não é? Que é uma lapa, é uma gruta, e uma capela que está lá dentro. A imagem de criança que nunca o deixou de ser, ajoelhada frente à Virgem, no poema Senhora da Lapa, em que se encerra o último livro que escreveu para ser livro, na Serra da Arrábida, em 1947 a 50, e cito: em tuas mãos me entrego, como se ao mar me desse, é aquela que sempre guardaram os seus amigos, colegas e companheiros, Luís Filipe Lindley Cinta, Maria de Lourdes Belchior, Matilde Rosa Araújo, David Mourão Ferreira. Todos sobre ele escreveram, como também mais recentemente Marilena Horta, no seu poema A Sebastião da Gama. O teu olhar sincero, o teu sorriso pronto e sempre amigo, despertaram em mim o amor da beleza. E eu acreditei que todos os homens eram feitos do mesmo olhar, eram feitos do mesmo sorriso. Há como, fim de citação, há como que um elo entre os amigos da Serra. Helena fora aluna de Sebastião da Gama. E para verem também o meu elo com tudo aquilo, a minha mãe aprendeu a nadar aí nessa Lapa de Santa Margarida. E nós íamos a nadar da Lapa até à Pedra da Anicha, que está na foto 2. Ponha lá na foto 2, se faz favor. Essa aí, estão a ver? A distância que vai. E onde as pessoas, talvez, uns iam de barquinho, outros iam a nadar até aí, que era uma distância relativamente grande, para se recolherem, para admirarem a serra vista de um ponto também muito bonito. Pronto. Já está a minha familiaridade com a Pedra da Anicha e com a serra.
Eu não aprendi a nadar aí. Eu aprendi a nadar numa doca, que já vão ver daqui a pouco, na pintura do Rogério Chora. A poesia de Helena, muito mais concreta, lembra todavia o Sebastião das folhas em prosa publicadas em jornal, ou a dos opúsculos turísticos reunidos em outro livro, outra obra de Sebastião da Gama, O Segredo é Amar, desejoso de comunicar a beleza e a graça que o deslumbrava. Para que façamos uma ideia do movimento piscatório da cidade, atenção, que isto é Sebastião da Gama que diz, nos opúsculos turísticos. Para que façamos uma ideia do movimento piscatório da cidade, temos então, seguindo pela Avenida Luísa Todi, um salto à doca das Fontainhas. Em cima, em anfiteatro, fica-nos o velho e curioso bairro do mesmo nome. Voltemos por aí para não perdermos o panorama lindíssimo que se avista do Mirador de São Sebastião. Uma caixa de doce de laranja, foto 7, faz favor. De laranja de Setúbal, que são especiais. Comprada em qualquer pastelaria para tornar a viagem mais agradável ainda, e teremos saído de Setúbal, Rainha do Sado, que depois Helena Horta, ou não sei em que altura, foi adaptar, foi chamar-lhe Noiva do Mar. É uma expressão da Helena, sabendo dela que é bonita e doce do princípio ao fim. Este excerto é extraído do folheto A Região dos Três Castelos, que são os de Sesimbra, Setúbal e Palmela. Agora faz favor de irem visitar. E ainda por cima se veem uns aos outros, são muito bonitos, todos eles castelos mouros, menos o de Setúbal. O de Setúbal é do tempo dos Filipes, século XVII. E chegamos ao derradeiro dos olhares que aqui vos apresento. Sobre a mesma serra, o rio é ossado, Setúbal à margem e a luz que enfeitiçou ambos. Rogério Chora, fotos 8A e 8B, por favor. Essa. E 8B. La que sigue. Numa simbiose, Rogério Chora, numa simbiose de imagens visuais e de rimas, e Maria Helena. O Rio Sado ainda, põe para trás. Aqui, os barcos e o movimento piscatório, já não é tanto assim, mas era, quando ele pintou. A serra ao fundo, a cor belíssima desse rio, e agora a outra, por favor. O Rogério Chora é um grande pintor de tipos humanos, tipos sociais, e este homem é um carregador de peixe. Ele leva à cabeça um objeto que aparece muito na pintura dele, que carregava o peixe que era apanhado, era trazido para a doca, algum era logo leiloado, outro os carregadores de peixe levavam para as fábricas processadoras de peixe, e depois era toda a cadeia. As mulheres que iam escamar o peixe e punham dentro das latas de sardinha, e depois era exportado ou para dentro de Portugal ou para o estrangeiro. Eu sei porque o meu avô tinha toda esta cadeia. O meu avô não pescava as sardinhas, mas tinha as mulheres, tinha a fábrica, tinha os lagares de azeite para pôr dentro das latas, e depois também tinha a exportação de azeite. Aliás, chamavam ao meu avô o Pereira dos Azeites, mas em português uma pessoa estar com os azeites é estar mal disposta, estar de mau humor, não sei porquê, mas é muito engraçada esta cadeia toda. Estão a ver como é que isto me diz tanto, não é? Ela canta o rio e a cidade, e ele pinta o rio e a cidade. Isto também me evoca o poeta Cesário Verde, como eu também tenho um livro sobre Cesário Verde. Cesário Verde cantava, escrevia, não, desculpem, Cesário Verde pintava por letras, por sinais. Pintava as paisagens por letras, por sinais, que são os sinais de pontuação. Isto não está aqui, mas eu de vez em quando é impossível não fazer associações.
Já viram como ele pinta o rio e a cidade? Ainda vamos ver mais. Ela canta o rio e a cidade. São suas as letras de marchas populares que se bailam nas fontainhas no mês de junho pelo Santo António, São João e São Pedro, que são os nossos santos populares. Vocês também sabem, porque próximo fim de semana vão ter cá a festa aos santos populares. Populares e tradicionais, como os metros, redondilha maior e menor, com que compôs temas do povo que luta, trabalha e se diverte, bem ou mal fadado, sob esse sol claríssimo que banha a cidade, enchendo o rio de ciúmes, selos. Imagens de um poema seu é ver do meu rio azul. Foto 9, se faz favor. Aí está a biografia de Maria Helena Horta e, no fundo, essa fotografia que está ao fundo de um barquinho é a capa do livro que se intitula Tenho nos Olhos o Rio, que também é pintado por Rogério Chora. Mas Helena sentia-se pequena para poetar da serra. Como é que eu posso, depois do Agostinho e do Sebastião, dizia-me ela. Um dia pedi-lhe um poema e o resultado foi uma sinestesia em rapsódia, ao sabor de cadências populares, do suave e do agreste, de maresia e de rosas bravas, do medronheiro, madronho em espanhol. Foto 10, se faz favor, 10A e 10B, o medronheiro e agora o madronho. Aí estão as madronhas, são ótimos, os de Setúbal. Crescem na serra, claro. E das laranjas, e das maçãs riscadinhas. A foto seguinte, por favor. Maçãs riscadinhas, de Setúbal, da nossa infância. O meu irmão que está aí a ouvir deve-se lembrar das maçãs riscadinhas e das azeitadas, e da luz rosácea do sol poente, e da saudade dos passeios com os amigos em Sebastião, pelos segredos da serra, e pelos carreirinhos que, como ao frade Agostinho da Cruz, levavam mais perto de Deus. Todos eles, professores, amigos em Sebastião, já não estão mais entre nós. Estão, todavia, os autores do livro. Onde é que está o livro? Os autores. António Mateus Vilhena e Daniel Pires. Não sei se o António está aí, mas se não está, um grande abraço para ele e os parabéns. Como sabe, foi ele que dedica esta palestra. E o pintor Rogério Chora também está vivo, que nós visitámos, Roberto e eu, e comprámos um quadro, obviamente, era impossível, e nos confessou que pinta todos os dias, mesmo aos domingos, para lá dos 80 anos. Agora entendo que vocês que forem lá a Setúbal têm também que ir visitar o pintor Roberto Chora e pelo menos comprar uma serigrafia ou um quadro dele, que são maravilhosos. E termino com a leitura desse poema que Maria Helena Horta me autografou e me ofereceu. É a última. Espera aí. Não, espera aí, sim. Não, essa. Desculpem, isto às vezes há um desfazamento quando há improvisos, quando há leitura, quando há óculos para ver melhor, quando há... Então está aí o poeta Rogério, o pintor Rogério Chora, que foi agraciado pelo Presidente da República, o que é muito importante, pelo atual Presidente, que é o Presidente da República de Portugal, e tem aí alguns quadros, não se vê muito, mas estão aí alguns. E agora vamos passar ao outro poema, que é o poema A Rábida Serra e Mar. Mas, agora tenho uma surpresa. Primeiro, quero uma salva de palmas para o Roberto, que ajudou e fez a montagem toda das fotografias. Obrigada. Põe lá a carinha dele também. Muito obrigada. E agora eu vou convidar toda a gente a ler comigo,
para todos sentirmos a poesia, a Serra da Arrábida. E os que estão do lado de lá também podem ler. Sim. Então, o poema, se faz favor, o poema, vamos ler devagarinho e respirar no final de cada estrofe, está bem? Porque isto é muito bonito e, como vocês veem, vamos ver o metro, que é o metro cantado. Não sei se isto foi... Ela alguma vez adaptou a Marcha Popular, está aqui a assinatura dela, 1995, portanto, já foi feita há muito tempo, mas a poesia dela, como a poesia portuguesa em verso de 5 sílabas ou de 7, é muito musical. Podemos começar? Minha serra, verde, tão verde de olhar o mar, dia e noite a seduz, com cantigas de embalar. Canta a onda no rochedo, alegre pela tardinha, tocando o roxinol, poeta cantor, presságio da noite que se avizinha. E a noite abraça e protege carreirinhos peregrinos, onde se escondem segredos de frados arabadinos. E a noite tem a frescura de rosmaninho a florir, de almazema perfumada, de medronho a colorir. Tem um travo de saudade, aroma de rosas mil, rosas bravas, albardeiras, rainhas do mês de abril, verde, encanto dos olhos meus, na mata do solitário, fico mais perto da vida, fico mais perto de Deus. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Ficou mais bonito assim, não ficou? Sim. Obrigada. Pronto. Já está. Agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à vossa disposição. ¿Hay preguntas del público? No, están saludando, pero... Sí. Sí. Emilia, me parece. Sí, ¿por qué la persona que está silenciada? No, dice que no quiere hablar. Pensamos que sí. Alejandra, pone una foto de la Sierra de Arrábida, puede ser la 1 o la 2, por favor. ¿A cuántos kilómetros está la Sierra de Arrábida de Setúbal y de Lisboa? Bueno, tener una... digo en portugués o digo en español? Como você quiser, como tu quiser. Vou dizer em português, pode ser, devagarinho. Lisboa está a 40 quilómetros de Setúbal, mas a serra, se forem ver no mapa, tanto podem ir por Azeitão, mas Azeitão está a 10 quilómetros de Setúbal, mais ou menos. Podem ir de Lisboa por Azeitão, e aí também comem as especialidades de Azeitão. Não disse porque não cabe tudo, mas há. E os queijos de Azeitão é famosíssimo. É um queijo creme que estava na festa da Embaixada. E podem ir por aí. Mas agora, como a Serra da Arrábida é património natural e tem uma flora mediterrânica exclusiva, não se pode levar o carro até lá abaixo, mas há autocarros colectivos, micros, que vão desde cima até lá abaixo, e há algum restaurantezinho, talvez, aí, mas a minha irmã mais nova fazia escotismo, e o meu cunhado, o Nuno, não sei se ele está aí também, faziam escotismo, conheciam a serra toda, como o Sebastião, mas era tudo a pé, acampavam. Agora não sei se ainda é permitido acampar, mas é muito bonita. Então,
Também se pode ir até Setúbal e depois de Setúbal vai-se até à Praia da Figueirinha, e tudo isso de Setúbal por aí afora são tudo praias. Albarquel, Figueirinha, Galapos, Praia dos Coelhos, que a gente... Depois Alportuz, Praia dos Pescadores, etc. Todas essas também se pode ir por aí. Também vão só de carro até um certo sítio e depois o resto vai-se a pé. E não será mais que 15 quilómetros. Também desde Setúbal, na pintura na foto 8B, onde está o carregador de peixe do Rogério Chora, aí vem também a primeira serra, porque depois Setúbal, daí para a frente, são tudo serras. Serra de São Luís, Serra do... não sei... São Luís da Serra, depois tudo são serras. A da Serra da Arrábida é uma serra que depois vai dar ao Cabo Especial, onde também tem convento e tudo, mas agora não vou agora dar uma aula de geografia, que não é o propósito. Têm que ir lá todos para experimentar, porque é indizível. Se cruza por o ponte 25 de Abril. Cruza pela ponte 25 de Abril e vai até Azeitão, que é uma vila muito bonita, e pronto. E Palmela também, que tem o castelo, e como o próprio, esse castelo que está aí é o castelo de Setúbal, que também é da região dos Três Castelos. Daí se vê tudo, até se vê Lisboa. Mais perguntas? Perdão. O Rio Sado é um rio português? É um rio português. É um rio português. E deságua em Setúbal. Quase todos os rios são portugueses. Quase todos. Menos o Rio Tejo não é português. Diga. Quería, si podías ampliar un poquito lo que insinuaste de la relación con Alberto Caeiro. Bem, a poesia de Alberto Caeiro, apesar dele próprio se considerar um poeta da natureza, um poeta do concreto, um poeta que não é místico, mas é. Todo ele aponta para o sobrenatural. Ao contrário mas esta lição de olhar para as coisas com a simplicidade que o poeta Alberto Caeiro quer que nós vejamos nele, é a poesia de Sebastião. O meu tio, que já morreu, dizia que também era colega de Sebastião da Gama, porque aquela gente daquela geração que já morreram todos, teriam agora uns 100 anos, ele nasceu em 24, exatamente 100 anos. Todos se conheciam, porque Setúbal era uma terra muito pequena, tinha 20.000 habitantes, andavam à escola juntos, depois os de letras foram para a faculdade de letras juntos. O meu tio dizia, mas ele parecia uma pessoa normal, parecia uma pessoa tão simples, mas vejam, o professor, escritor David Manuel Ferreira, ele tinha uma aparência rústica, há uma estátua dele em Azeitão. Parecia um rapaz do campo, mas no fundo ele era educado na leitura da poesia, e depois todos os seus amigos foram os catedráticos. Eu fui aluna de todos eles, do professor Lindley Sintra, da professora Maria de Lourdes Belchior. Não fui do professor David Manuel Ferreira, porque ele era de românicas e eu era de clássicas, mas a professora de Lourdes Belchior era a que ensinava a literatura até ao século XVIII, então eu a apanhei também. O professor Lindley Sintra era de linguística, mas todos, mesmo com os professores, fazíamos excursões à Serra da Arrábida e recitávamos os versos de Sebastião. Não me lembro de termos recitado o Fernando Pessoa, mas recitávamos a poesia que era feita ali. Agora, sabe o que significa estalagem? Estalagem é uma espécie de hotel mais simples. Eu também conheci a mulher do Sebastião da Gama. O Sebastião, como disse, morreu com 27 anos. Joana Luísa era a mulher dele, o acompanhou, e é incrível. Ainda se encontram os livros do Sebastião da Gama, mas aqui na biblioteca não há, pois não.
porque Não na sei, biblioteca não não há. sei. Sim, a bibliotecária agora não está, mas eu acho que talvez algum Talvez. livro Agora eu queria dizer, não queria deixar de dizer, o que não se encontra, e eu pedi para Portugal para ver se pelo menos podiam fotocopiar para se mandar para cá, e eu também andei à procura quando lá fui agora em março, abril, são os livros da Marilena Horta, porque devem ser edições de autor, e estão desaparecidos, Vou ver se eu consigo algum, porque é muito interessante, é a poesia popular. Portanto, o Sebastião da Gama faz a transição para a poesia popular, como também o poeta, o pintor Chora é o poeta popular, o pintor popular de Setúbal. Mais coisas. Eu não sei se satisfiz cabalmente o que queria saber, mas depois isso é objeto para uma conversa mais demorada, está bem? A relação entre o Sebastião da Gama e o Alberto Queiro. Eu também tenho obra sobre Fernando Pessoa, depois a gente fala sobre isso noutra altura. Podem dizer os nomes das pessoas que estão aí? Sim. Eu gostava muito de saber. Sim. Aqui está Anabel Isso. Quem? Anabel Isso, Carmen Beatriz Teixeira. Villa Mercedes San Luis, de mi ciudad. Muito bem. Estudia portugués. Sí. Sí. Viviana Caruso. Sim, conhecemos. A nossa companheira. Nós temos os companheiros em João Ribeireto. Vamos inaugurar esse título. Companheiros em João Ribeireto. Qué bien. Eugenia Paola Lamonta. Esa es una alumna de profesora. Gabriela Disario. Si quieren ir repitiendo porque a mí no me van a escuchar. Gabriela Disario, Hernán Andino. ¿Cómo? Hernán Andino. Bueno, Hernán Andino. Hernán Andino. Está bem. Familiar. Andino. José José Arellas. Ese es el hermano. María É o meu Borges. irmão. José Areias. E depois qual é Maria Borges? Soy yo. Mas não é ela. No, Maria Borges. otra. Una tocaya. Está bem. Sou eu, a Fátima. ¿Quiere hablar? Sí, claro. A ver, María, ya te escuchamos. Espera, que tenemos que habilitar. Acá quiere hablar María Borges. Hola. Olá, sou eu, Maria Borges. Sou a Fátima Isso é a Borges. Fátima. É a Fátima. Espera aí, deixa-me pôr os Tá olhos. bom. Sou Olá, eu, a Fátima. é a minha amiga e é especialista em oceanos, em mar. Ela também. Gostei muito da palestra, gostei muito. Obrigada. É quase como se estivesse lá. Obrigada. Estamos no belíssimo clube português, que tem mais de 100 anos. Muitos parabéns pelo clube. Está aqui o nosso presidente e todas estas pessoas pertencem ao clube, quase todos. Há outros que são só amigos, mas amigos do clube também. Obrigada, Fatinha. Obrigada. También está, hay 24 personas en línea ahora. Liliana Burelli, gente también del club que agradecemos. Emilia Antonia Díaz Neves, también que siempre nos acompaña. Desculpe, mas está muito frio. Sí. Rocío Velasco. Patricia Altamiranda. La profesora, compañera nuestra. María de Gracia Mendoza. Y bueno, hay varios más que están por acá y que han pasado también. Bueno, ahí siguen sumándose. Agradecemos a todos, ¿no? Esa es mi amiga Andrés. Pronto, obrigada. Vivo en Lanús. Gracias a todos. Já podemos despedir-nos, não? Sim. Se todos dão licença.
É. Hay una pregunta. Renovo os meus agradecimentos ao clube, à subcomissão de cultura e os meus agradecimentos e os meus parabéns, não é pela minha conferência, mas é por fazerem coisas tão interessantes aqui no clube e dinamizarem. Eu já agora vou dizer isto para os que estão do lado de lá. Não imaginam, é impossível imaginar o que há de laços entre Portugal e Argentina, Argentina-Portugal, a quantidade de coisas que se fazem, de eventos, de intercâmbio, de ensino, de palestras, de convívio, muitas coisas, muitas coisas. Isso é muito bonito, sobretudo para pessoas como eu que têm trabalhado com as comunidades portuguesas em vários pontos do mundo, e isso é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar com as comunidades portuguesas, gosto muito. E pronto, e então, se ninguém mais quer dizer qualquer coisa, podemos despedir-nos e talvez até daqui a 8 dias em que há mais festa cá. E vem o rancho folclórico, agora no dia 10 de junho veio o rancho folclórico de uma freguesia de Viana do Castelo, e vieram os queijos e o arroz do Val do Mondego, que eu conheço muito bem, arroz doce maravilhoso, e a chanfana também veio. Então as comidas também andam de lá para cá, os ranchos, as ideias, as pessoas, muita gente vai lá, muita gente. Quase todas as pessoas que me perguntam de onde é que eu sou e que eu digo, sou de Portugal. Ai, que lindo! É tão simpático ouvir isso. Pronto, muito obrigada. Acho que já agradeci a todos. Falta alguém? Não falta. Obrigada a todos. No, bueno, muchas gracias, Laura, por esta charla, por seguir sumando y enriqueciendo el ciclo cultural que hacemos desde el juez. Agradecer a la Subcomisión de Cultura por tanto esfuerzo y tanto trabajo que hacen para mantener viva el Carnaval Portugal aquí en Argentina. Y me gustaría comentarles también los próximos eventos que vamos a tener en el club. El 27 de junio a las 19:30 horas tenemos una presentación del libro Ponete Primera, de una luso-descendiente Amorina Sebastián Díaz. El día 28 de junio tenemos nuevamente una charla virtual. Es una palestra sobre Camões desde Braga a las 10:30 de la mañana. El 29 tenemos nuestra fiesta de Santos Populares aquí en el club. Esperamos a todos los que quieran venir a partir de las 13 horas. El 5 de julio a las 11 de la mañana tendremos también una charla virtual sobre la Revolución Liberal de Porto con Marina Galvanese. Y el 19 de julio a las 10:30 de la mañana una charla sobre el libro Crónicas de las Américas de Duarte Mendoza, un autor de la Ilha Terceira. Esta es la agenda que tenemos de acá al próximo mes. Posso perguntar dizer uma coisa para terminar? Deixo esta pergunta no ar, não é para responderem. Quando ouvem falar destes poetas ou prosadores, ou verem estas fotografias tão bonitas, não ficam com vontade de ler mais? Sim. De ir lá, de ir ver no lugar? Sim. Tem que ir ver o Rio Sacro. É mesmo azul. É mesmo azul. Não é celeste. Às vezes é celeste, porque ele vai mudando de cor ao longo do dia. E atravessar o rio de barco para as praias de Troia é um passeio lindíssimo, lindíssimo. Pronto. Despeço-me de todos. Muito obrigada.